RCV Notícias. O relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos, entre momentos, dar início ao Jornal da Tarde da RCV, edição para esta terça-feira, hoje 13 de maio. Vamos conhecer os títulos que vão marcar esta edição. Boa tarde. O CID comemora 47 anos com a segurança e o bem-estar das pessoas como prioridade. O presidente do SIACS acusa o Ministério da Justiça de estar a proceder à mobilidade forçada de agentes prisionais recém-nomeados. PICV da Assembleia Municipal da Boa Vista aprova a criação da Polícia Municipal. O MPD votou contra, pois o proponente não demonstrou que é uma prioridade para a ilha. O presidente da Ucrânia pronto para se encontrar com o presidente da Rússia para discutir a paz. Vladimir Putin não disse vai estar em Istambul. No Mali, o Conselho Nacional de Transição revoga a carta dos partidos políticos. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Boa tarde. O presidente do SIACS, Gilberto Lima, acusou hoje o Ministério da Justiça de estar a proceder à mobilidade forçada de agentes prisionais recém-nomeados. São mais de 2 dezenas de elementos que acusa Gilberto Lima estão a ser alvo de represálias por terem participado em manifestações. Depois de nomeação definitiva de aqueles agentes, depois de tantas turbulências, eles bem panha que são mesmos agentes dos quais que estão mais ativo, que mais participativo, que foi mais reivindicativo, as Espanha se colocaram em outro ilhas, não naquele que foi colocado anteriormente. E eles mandaram recentemente um documento, Tofla, mas tem que estar na ilha, dia 19. Eles são mesmos agentes que já têm 4 meses sem trabalho, sem receber nenhum tostão. Ora, se você não recebe nenhum tostão, quer dizer que você tem dinheiro para pagar passagem, para pagar viagem de usa eletrodoméstico, para viver, nem tampouco renda de casa na ilha onde você vai, ilha que você está conche, etc, etc. Agora não está perguntando, quando é que já se viu isso? Descasa pessoas, divorcia pessoas. Por toda esta situação, Gilberto Lima responsabiliza o diretor-geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, mas não isenta de culpas a Ministra da Justiça. Ministra, tem conhecimento disso? Ministra que move um paga. E agora que coisas assim, então não está fácil. Naquele país que não se vive. Não está maltrata o trabalhador, não está viola o direito do trabalhador, ainda não que está fica em grande nesta terra. É assim que não crê para esta terra contínua. Não obstante considerar ilegal o ato do Ministério da Justiça, o presidente do SIACS aconselha os agentes a acatarem a decisão, esperando que, pela decisão do tribunal que promete Gilberto Lima, o sindicato vai recorrer, visando a reposição da legalidade. Mesmo que estando a cometer uma ilegalidade, eles devem ir. E depois o tribunal vai decidir o que tem de ser decidido sobre essa colocação forçada e com o ímpio de represália.
Continua então o braço de ferro entre os agentes prisionais recém-nomeados e o Ministério da Justiça. Depois de denunciar alegadas irregularidades no processo de nomeação, mais 40 agentes voltam a acusar o Ministério de mobilidade forçada como represálias por terem participado em manifestações. E o Presidente do Conselho da Magistratura Judicial, Bernardino Delgado, efetua a visita de 2 dias ao Tribunal da Comarca da Ilha do Sal para inteirar-se das condições de funcionamento e auscultar os anseios dos profissionais judiciais. Bernardino Delgado reconhece a necessidade de algum reforço a nível da jurisdição civil e admite a existência de pendências significativas, conforme a Carciana Lima. Não temos a Carciana Lima, avançamos então. Mais do que uma questão ética, os investimentos na classe de enfermagem apresentam-se como oportunidades de crescimento profissional, mas também de melhores garantias dos cuidados que são dispensados às populações. Uma equação esmiuçada na 9ª jornada de enfermagem que decorre na cidade do Mindelo, promovida pela UNICEF, que o José Pedro Santos acompanhou. Seguindo uma estratégia de resultados de valorização da competência profissional e ética da classe considerada o esteio das estruturas de saúde do país, a Universidade de Cabo Verde realiza em Mindelo a 9ª Conferência do curso de Enfermagem, um fórum enquadrado nas celebrações do 12 de maio, Dia Internacional dedicado à classe. Os nossos enfermeiros, o nosso futuro. Cuidar dos enfermeiros fortalece as economias, é o epígrafe das comemorações deste ano e que a Universidade Pública redimensiona numa reflexão sobre as transformações e desafios da classe que os alunos terão no futuro de enfrentar, realça a coordenadora adjunta do curso, Dilma Pires. Uma oportunidade dos nossos estudantes terem, junto com os profissionais da área de enfermagem, que estão quer na gestão, quer na prática, quer enfermeiros também reformados e mesmo na ordem dos enfermeiros, para junto discutirmos e refletirmos sobre a nossa profissão, refletirmos sobre os desafios que a nossa profissão enfrenta neste momento, as condições do trabalho. É um momento para eles verem, aqueles que já estão na prática, o que é a nossa profissão, o que exige de nós, e partilharem um conhecimento aqui de uma forma refletiva e junto começarem a pensar o que espera deles lá fora. Com o país a comemorar o 50º aniversário da independência nacional, Dilma Pires admite que a profissão tem feito um percurso notável, apesar das lacunas existentes. Ao longo desses anos sofreram várias transformações, foram investido, mas muita coisa ainda precisa se melhorar, sobretudo as condições de trabalho para os enfermeiros. Também melhorar as questões dos salários, as questões da sobrecarga. O rácio enfermeiro-doente é muito aquém daquilo que já poderíamos estar mais avançado. Muita coisa já foi feita, mas muita coisa ainda precisa ser melhorada. A classe de enfermagem cabo-verdiana, na perspectiva da nossa entrevistada, tem feito da Universidade da Ciência uma via de crescimento profissional em especialidades de diferentes graus académicos, um alargar de horizontes, mas com foco no cuidar. O cuidado holístico pressupõe olhar para o indivíduo, para o utente que está à nossa frente, em todas essas dimensões. Às vezes se diz muito, enfermagem por amor. É mais do que amor, é a nossa função, é o nosso objeto de estudo, porque nós somos uma ciência em que o nosso objeto de estudo é o cuidado do homem, em todas as suas dimensões, em todas as suas fases do desenvolvimento. Melhorias e conquistas que se tornam métricas atingíveis se na academia os profissionais da enfermagem receberem as ferramentas, os conhecimentos necessários para moldarem os desafios futuros. E as opções políticas para alargar o acesso aos cuidados infantis e estratégias de financiamento foi o tema que abriu a sessão do 2º dia da Conferência Regional sobre os Cuidados Infantis na África Ocidental. A Diretora-Geral da Inclusão Social de Cabo Verde foi uma das oradoras deste painel, levando abordagens sobre o porquê de se investir nos cuidados infantis, conforme apurou o Valdemar Almeida. Este painel, depois de abordar as políticas para alargar o acesso aos cuidados infantis, deu uma especial atenção às formas de financiamento das estruturas de cuidados infantis. Na sua intervenção, a Diretora-Geral da Inclusão Social de Cabo Verde apresentou um conjunto de estratégias de financiamento aos cuidados infantis. Contamos com o orçamento do Estado e contamos com importantes parceiros nacionais e internacionais para operacionalizar essa questão dos cuidados infantis. Temos o programa de reforço dos equipamentos sociais destinados a crianças dos 0 aos 6 anos.
Aqui é todo o trabalho que é desenvolvido pelo Governo de Cabo Verde em estreita parceria com as autarquias, igualmente com as ONGs ou associações comunitárias que tenham projetos nesta área para desenvolver, contam com o apoio do Governo. A subvenção de cuidados a crianças de 0 aos 3 anos conta com 2 modos de financiamento, explica Ednalva Fernandes. Através do esforço do Governo de Cabo Verde para operacionalizar e para alargar o acesso das crianças do 0 aos 3 e, igualmente, a partir dos 3 aos 6, que caberá dentro da questão do pré-escolar. Existem outros importantes projetos, como o Capital Humano, focado na inclusão produtiva para apoiar as famílias no empoderamento através do desenvolvimento de alguma atividade geradora de rendimento. Para isso, temos que disponibilizar o acesso às crianças, às creches e ao pré-escolar, no período que as mães ou os pais estão a desenvolver essa atividade. E para tal contamos com um subsídio que o Governo de Cabo Verde assumiu para que as mães ou os pais, neste caso, consigam desenvolver a sua atividade. O painel contou ainda com a apresentação das experiências da representante do Banco Mundial, da representante dos Marrocos e da África do Sul no domínio do financiamento dos cuidados infantis. E o peso invisível da maternidade atípica foi tema central do 3º Seminário sobre Saúde Mental Materna realizado na cidade da Praia. Especialistas e mães alertaram para os desafios enfrentados por famílias de crianças com necessidades especiais, destacando a falta de políticas públicas, apoio psicológico e condições adequadas nos serviços de saúde e também da educação. A Edneia Barros tem os detalhes. A maternidade atípica é aquela que se desvia do esperado, marcada por desafios adicionais, como doenças neurológicas ou outras condições que afetam mãe e filho, explica a enfermeira e docente universitária Denise Cardoso. A mesma sublinha que o tema precisa ser mais discutido para que políticas e apoios necessários sejam direcionados para os afetados. Temos conhecimento de muitos casos, né, obviamente, da maternidade atípica aqui em Cabo Verde e não só, e que trazem desafios, porque sabemos que na nossa realidade também não existe as melhores condições, as condições ideais para lidar com estas situações que são diferentes. É preciso as instituições, é preciso as organizações, é preciso o nosso governo olhar um pouco mais para isto, em termos de, eu diria talvez abonos para suportar, porque depois também quando a criança é diferente e exige cuidados diferentes, também a parte financeira pesa, não é? Então também há essa situação que precisa ser revista. Em termos de escolas, acompanhamento, é complicado ainda na nossa realidade o acompanhamento dessas crianças que são diferentes. Ana Lisboa, mãe de uma criança com autismo, compartilhou a sua rotina marcada por insónias, dificuldades alimentares e a preocupação em encontrar uma escola que atenda às necessidades do filho. Vivemos num país que não tem muita capacidade, não tem muitas condições, mas ao mesmo tempo não é algo que é prioritário ainda. Portanto, tem que ser mais falado, tem que se trazer mais isso à tona, que é para se começar a movimentar e começar-se a fazer mais coisas. A nível pessoal, o cansaço é sempre triplicado, não é só de redobrar. Como costumo dizer que há 6 anos que eu não sei o que é dormir como deve ser. Porque crianças atípicas, por exemplo, crianças com espectro autista, algumas têm distúrbio do sono, outras com seletividade alimentar. Agora, então, ele vai entrar na escola, também é questão de conseguir um lugar para ele numa escola, pronto, tenha capacidade de conseguir dar a resposta que ele precisa. O evento, realizado em parceria com a campanha Maio Fur da Cor, reuniu profissionais como psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros e mães com experiências. Segundo a enfermeira Denise Cardoso, o aumento da participação do público a cada ano demonstra um avanço na conscientização sobre a saúde mental materna, embora ainda haja muito a ser feito. Voltamos ao assunto da visita do Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial à Ilha do Sal, ele que efetuou uma visita de 2 dias à ilha para inteirar-se das condições de funcionamento e auscultar os anseios dos profissionais judiciais. Bernardino Delgado reconhece a necessidade de algum reforço a nível da jurisdição civil e admite a existência de pendências significativas, conforme apurou a Carciana Lima.
A visita do presidente do Conselho e da Magistratura Judicial ao Tribunal da Comarca do Sal insere-se no programa de visitas a nível nacional. O objetivo é acompanhar de perto o funcionamento dos serviços numa lógica de proximidade e reforço institucional. O Sal, como temos vindo a dizer, é uma comarca que ocupa uma posição de destaque no xadrez judiciário cabo-verdiano e isto pela complexidade dos processos que são trazidos aqui a esta instituição comarcal, tanto na jurisdição criminal quanto na jurisdição civil. E então o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem de facto esta preocupação de acompanhar de perto o funcionamento dos serviços aqui, mas também auscultar os magistrados, auscultar os funcionários judiciários para saber os seus anseios, aquilo que lhes preocupa, a questão das necessidades, tudo em ordem a conseguirmos de facto que haja um bom funcionamento. A necessidade de mais funcionários a nível da jurisdição civil foi uma das preocupações levantadas, mas Bernardino Delgado diz que, paulatinamente, esse reforço vai acontecendo. Ainda há necessidades, é claro, mas já estamos a tomar algumas medidas, designadamente o reforço da jurisdição civil em matéria de recursos humanos, mais concretamente de funcionários judiciais, e eu acredito que vamos, nos próximos tempos, vamos começar a ter, no fundo, a sentir os efeitos positivos do reforço do número de funcionários. Os processos certamente vão começar a ter uma outra dinâmica. Em termos de pendências, o presidente do Conselho da Magistratura Judicial reconhece que ela ainda é significativa. Ainda registramos uma pendência significativa a nível do civil, mas também a nível do crime. Isto tem que ver com o processo natural de desenvolvimento da ilha. O processo de desenvolvimento da ilha traz também o aumento da litigiosidade. Estamos a acompanhar, algumas vezes com alguma dificuldade, mas são dificuldades que estamos à altura de superar e estamos já a superá-los. Nesta visita de 2 dias ao Sal, o presidente do Conselho da Magistratura Judicial faz-se acompanhar de membros vogais do Conselho, do secretário e da gestora do cofre dos tribunais e do Ministério Público. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 18 minutos, Jornal da Tarde. Esta manhã, a primeira e a terceira comissões especializadas da Assembleia Nacional estiveram reunidas para discutir e aprovar na especialidade a proposta de alteração da lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial, incluindo as bases gerais do Estatuto das Empresas Públicas. Com o diploma, pretende-se o alinhamento do setor com as boas práticas internacionais, visando garantir maior competitividade e controle do risco fiscal e promover a boa governança e também a política de transparência. O Cândido Amorim Fortes tem os detalhes. É a segunda alteração à lei de 2016 que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial depois da primeira, ocorrida em 2019. Em discussão algumas dezenas de artigos no quadro de um conjunto de reformas levadas a cabo pelo Governo. Objetivo fundamental, segundo o secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, é tornar as empresas participadas do Estado mais transparentes em linha com as boas práticas internacionais de prestação de informações. Informações estratégicas, tanto que devem ser remetidas pelas empresas do setor empresarial público. Estamos a alinhar com aquilo que são as melhores práticas internacionais em matéria de reporte de informação. Estamos a introduzir mecanismos que nos permitem um maior controle daquilo que é, portanto, o acesso ao empréstimo por parte das empresas públicas. Estamos a clarificar, portanto, a questão das auditorias interna e auditoria externa. Nós temos, através da entidade que faz o acompanhamento do setor empresarial do Estado, uma panóplia de informações fundamentais da gestão, portanto, das empresas do setor público. São agora disponibilizadas no sítio da internet e permitindo facilitar, portanto, o acesso da população, dos contribuintes. Para permitir melhor desempenho às empresas que concorrem com o setor privado, estas estarão isentas da contratação pública. O diploma prevê também que as empresas em dificuldades financeiras
tenham que obter uma autorização prévia do Governo para acederem a financiamento. Além disso, realça Alcindo Mota, prevê-se também a apresentação de um relatório de riscos, visando a introdução atempada de medidas de correção da performance das empresas públicas. Nós introduzimos um relatório de riscos, portanto, riscos fiscais, riscos ambientais, riscos económicos e financeiros. E esse relatório de risco permitirá, diria, que atempadamente se faça a introdução das medidas corretivas visando a melhoria da performance das empresas. Na verdade, o que se prevê é que as empresas que estejam numa situação económica financeira, portanto, mais periclitante, mesmo que pontualmente a enfrentar algumas dificuldades, para cederem ao financiamento terão de ter necessariamente, diria, uma autorização prévia, portanto, do Ministério das Finanças e da entidade que faz o acompanhamento do setor empresarial público. E permitir-nos aqui introduzir, diria, elementos que reforçam o controle, diria, na gestão das empresas. As empresas que estejam em regime, diria, concorrencial de mercado, portanto, empresas públicas, portanto, que têm participação pública, que estão em concorrência com empresas privadas, não têm que observar, portanto, o Código de Contratação Pública em perspectiva de igualdade, numa perspectiva, passa a redundância, de se promover aqui, portanto, uma concorrência efetiva. A reunião da primeira e terceira comissões especializadas da Assembleia Nacional para aprovar na especialidade a proposta de alteração da lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial prossegue esta tarde. E o CID continua a ter a segurança e o bem-estar das pessoas como prioridade e está melhor preparada para enfrentar os desafios da atualidade, defendeu na manhã de hoje o presidente do partido, João Santos Luís, numa comunicação dedicada aos 47 anos do partido. O líder da UCID reforçou o compromisso de promover o desenvolvimento e a autonomia das ilhas, conforme Amilu Rodrigues. A UCID continua a ter a segurança e o bem-estar das pessoas como prioridade e está melhor preparada para enfrentar os desafios da atualidade, defendeu esta manhã o presidente do partido, João Santos Luís. Numa comunicação dedicada aos 47 anos do partido, o líder da UCID reforçou o compromisso de promover o desenvolvimento e a autonomia das ilhas. A preocupação centra-se nos desafios atuais do país e na consolidação do processo democrático instalado desde 1991 em Cabo Verde. Sem dúvida que o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde é certamente um dos maiores desafios da atualidade, pois consideramos que existe muita margem para que o país consiga melhores condições de desenvolvimento e promova uma melhor qualidade de vida às cabo-verdianas e os cabo-verdianos. A UCID hoje está melhor preparada para enfrentar os desafios que se impõem e dar a sua melhor contribuição ao país para, de forma célere, se possa reduzir as desigualdades sociais e promover uma melhor qualidade de vida à população cabo-verdiana. João Santos Luís também pediu uma mudança nas políticas económicas do país, defendendo uma abordagem que valorize a liberdade de pensamento, a autonomia e o progresso político e social. Ousamos dizer que o país deve continuar a procurar outras soluções para, até 2030, reduzir a importação do seu consumo em pelo menos 50%. Torna-se urgente e inadiável o país pensar na melhoria das condições de desenvolvimento, diversificação e transformação da sua economia e, paralelamente, melhorar a qualidade do setor turístico para que a sua contribuição para a riqueza nacional seja significativamente melhorada. Continua sendo imprescindível a realização de uma reforma transformadora do Estado de Cabo Verde, que passará pela redução dos gastos da máquina pública, promovendo a libertação de recursos. A UCID marca os 47 anos de existência com atividades na diáspora e nas várias ilhas do país. Em São Vicente, o dia é assinalado com uma palestra e momento festivo ao final da tarde. A celebração reforça o compromisso do partido em continuar a trabalhar por um país mais seguro, justo e, diz o líder do partido, com oportunidades iguais para todos.
E Anilton Andrade é candidato único e consensual à liderança da UCID em São Vicente. As eleições para a Comissão Regional estão marcadas para o próximo dia 18. O candidato realça que a candidatura nasceu de forma natural, foi consensualizada para dar resposta aos atuais desafios e anseios da população da ilha de São Vicente. Não falar a todas as pessoas, e é claro que todos os militantes reunir à volta da nossa lista e a nascer como uma candidatura natural, absolutamente natural. Pessoas amigas tochá que não podia fazer uma lista e com uma boa equipa para fortalecer o CID na São Vicente, para continuar a crescer e para o partido estar pronto para próximos embates eleitorais. Nós não posicionar como candidato porque não acreditar que não conseguir reunir uma boa equipa, e funções políticas também que não desempenhar, não acreditar que não poder de facto fortalecer o partido na São Vicente, ter os militantes mais organizados, mais engajados na causa comum. E os objetivos da UCID em São Vicente continuam os mesmos, diz Anilton Andrade, que é ter um partido coeso e dinâmico. As eleições regionais da UCID em São Vicente estão marcadas para o próximo dia 18 e a Assembleia acontece na Academia J. Monte. A localidade de Afonso Gil, em Ponta Verde, interior norte do concelho de São Filipe, ganhou uma nova estrada de acesso e reabilitação das existentes. A inauguração feita pela Câmara é considerada um marco histórico para a população local que, há décadas, ansiava por uma estrada que pudesse facilitar o acesso de pessoas e bens de e para fora da localidade, principalmente no período das chuvas, em que dezenas de famílias ficavam praticamente isoladas. Anabela Varela tem os detalhes. A estrada de Afonso Gil, na vila de Ponta Verde, era um anseio antigo dos moradores que aguardavam sua construção há várias décadas. Até então, a comunidade enfrentava grandes dificuldades para escoar produtos agrícolas, fazer compras e, sobretudo, ficava praticamente isolada durante o período das chuvas. Muitas viaturas recusavam-se a chegar ao local, o que obrigava as famílias a deixarem as compras à beira da estrada. Sofri por causa de estrada que tem condições e também tinha condutores que estão levando carga lá para o comércio por causa de estrada. Que preço que está cobrando, que está compensa peça para nascer esse carro. Eu moro naquela rua ali próprio, só no tempo das águas, está passando mal com a água nessa rua ali. Ano passado tinha água entrar no casa ali, de noite que nós cadeta, só trago de noite e manche. Nós temos lojas para trás, moradores tio. O problema é que também depois da carga na minha porta, peso bem carregar na cabeça, peso ali para o que tem caminho para o meu próprio dinheiro carro, dinheiro marido, arguziasse que sair ali. E o Tati Amazônia gosta de ganhar outra dinâmica. Exato, ganha teu, porque imagina, gosto ali, se alguém quer construir, ele está construir, fica tudo mais fácil, porque acesso está. Gosto de carro, qualquer carro, está sem problema, é uma estrada maravilhosa, que contente para O investimento foi realizado pela Câmara Municipal de São Filipe, que respondeu assim aos anseios da população. A comunidade contribuiu com recursos financeiros, prestação de serviços e até mesmo com apoio moral, salientou Nuias Silva. Nosso orçamento que não tinha era um valor, no capa duplica aquele orçamento, porque havia vontade de realizar aquela obra ali. E a hora que pôr vontade na coisa que eu queria fazer para os gente, Deus te ajudar. E que esse dinheiro tapar-se de forma natural, porque nem sentir. Foi uma estrada que custando à volta de um bocadinho mais de 6 mil contos de dinheiro de município, mas sem impacto maior para o número de emprego que gera ali na comunidade durante todo aquele tempo. E não fazer naquela modalidade ali precisamente para que o dinheiro fique ali na Ponta Verde. Ao todo foram quase 2 quilómetros de via, parte construída do zero e parte reabilitada. Também foram erguidos muros de contenção para proteger das enxurradas. A cerimónia de inauguração aconteceu no âmbito das festividades de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da paróquia, criada em 2021. E na Ilha da Boa Vista, a proposta da criação da Polícia Municipal foi aprovada na sessão da Assembleia Municipal. A bancada que suporta a Câmara Municipal acredita que a Polícia Municipal vai reforçar a segurança pública da ilha. O MPD votou contra, alega que a Câmara Municipal não conseguiu provar que a criação da Polícia Municipal é uma prioridade para a ilha, conforme a Arieta Barros.
A Assembleia Municipal de Boa Vista aprovou a proposta da criação da Polícia Municipal da ilha, o respectivo regulamento, o quadro de pessoal e a tabela salarial. A Polícia Municipal vai reforçar a fiscalização e a aplicação do Código de Postura Municipal. No momento existem apenas 7 fiscais municipais. É que nos últimos 4 anos a Câmara Municipal deparou-se com a desvinculação de 4 fiscais. Segundo a vereadora de Recursos Humanos, Fabiane Oliveira, o salário não é atrativo e esta é uma das razões da criação da Polícia Municipal. A bancada do PACV votou a favor da proposta. Para Joel Spencer, a Polícia Municipal vai reforçar a segurança pública. A questão de insegurança, não só insegurança em termos de criminal, mas também segurança em termos de postura municipal. Eu colocado aqui na Assembleia e também pelos munícipes, não saber problemas que não tem em relação a saneamento, em relação à fiscalização de obras, não saber, mas é que tem sido uma tarefa difícil na concretização desses regulamentos da Assembleia Municipal. Portanto, a Polícia Municipal também dá robustez e também dá mais eficácia na aplicação daquelas normas, na aplicação do Código de Postura Municipal. Já o MPD votou contra. Para Miriam Livramento, a Câmara Municipal não conseguiu provar na sessão que a criação da Polícia Municipal é uma prioridade para a Boa Vista. Porque nós não conseguimos reconhecer aqui aquilo que é a necessidade do município em ter hoje a Polícia Municipal. A Câmara Municipal não respondeu a nenhuma das nossas questões quando perguntamos se há capacidade financeira do município em cobrir todas as despesas que estão à volta da implementação da Polícia Municipal. Não existe um projeto, não existe um orçamento, não está contemplado no orçamento aprovado também este ano para 2025, portanto nós não conseguimos entender qual é a base da Câmara Municipal para priorizar a criação da Polícia Municipal. Na segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal foi aprovada também, só que por unanimidade, a proposta do Plano de Acesso à Energia Sustentável e Ação Climática, que prevê um conjunto de iniciativas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Especialistas em oceanografia, biologia marinha, ecologia e direito do mar, assim como representantes governamentais, parlamentares, membros da sociedade civil e instituições científicas da nossa sub-região estão reunidos no ateliê aqui na praia sobre o Tratado do Alto Mar. Na abertura do evento que aconteceu hoje, a embaixadora da França em Cabo Verde frisou a necessidade de ver ratificado o acordo BBNJ internacional que visa proteger a biodiversidade marinha, além da jurisdição nacional, antes da Cimeira de Nice, que acontece no próximo mês de junho em França. E o Governo, através do Ministro do Mar, ao presidir o ato, avançou que o acordo já está no Parlamento para ratificação, conforme a Joana Lopes. O ateliê subregional é promovido pelo PRCM, Programa Regional de Conservação da Zona Costeira e Marinha da África Ocidental, e pelo Gabinete Francês para a Biodiversidade, OFB, em parceria com as autoridades nacionais. Visa promover uma compreensão mais aprofundada do acordo BBNJ adotado pela ONU em 2023. Neste contexto, o diretor executivo do PRCM, Ahmed Senhouri, frisou a importância do evento. O objetivo é permitir aos atores da região oeste africana uma melhor compreensão dos meandros do ambiente marinho nos oceanos e também passar em revista as oportunidades de adesão destes países a este tratado internacional. Ao mesmo tempo, ver as oportunidades de criação de áreas marinhas protegidas no alto mar. É algo novo para a nossa sub-região e que constitui um desafio, já que a nossa capacidade de gerir e conservar é fraca. Há necessidade de trabalharmos juntos, juntar esforços e tirar benefícios das competências da cooperação internacional. Neste quesito, a embaixadora da França em Cabo Verde, Catherine Mansip, frisou a necessidade da ratificação deste tratado por Cabo Verde e outros países.
O acordo no âmbito desse tratado prevê a possibilidade da maioria dos países tomar decisões não esperando por consensos, o que quer dizer que uma minoria não pode mais se opor à proteção do ambiente marinho e dos recursos biológicos em alto mar. Esperamos, portanto, Sr. Ministro, que o acordo seja ratificado por Cabo Verde antes da Cimeira de Nice, a 8 de junho. É preciso lembrar que Cabo Verde é o co-facilitador da Cimeira, já que apadrinhou a declaração política com a Austrália. Portanto, para a geração vindoura e para nós mesmos, efetivamente é absolutamente necessário ratificarmos este tratado. E o ministro do Mar, Jorge Santos, assegurou que já há compromisso do país de ratificar o documento que se encontra no Parlamento até junho. Já foi assinado e agora está no Parlamento para a sua ratificação. É um tratado que define a nossa relação com o alto mar. Cabo Verde tem a sua zona económica exclusiva, os 200 milhas. A partir das 200 milhas temos o alto mar. E com certeza que temos também de definir as condições de gestão, de proteção, mas também de exploração desse alto mar. Por isso é que é um tratado de muita responsabilidade. O ateliê regional continua a decorrer até próxima quarta-feira na praia, com a participação de várias ONGs ambientais de diversos pontos do país. O amigo Vinho está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 36 minutos. Ficamos hoje a saber que a 31ª edição do Festival da Gamboa acontece nos dias 16 e 17 deste mês de maio e este ano conta com 2 participações internacionais entre os 18 artistas. O festival vai homenagear os heróis nacionais. Segundo o vereador da Cultura, Jorge Garcia, o festival tem um orçamento de cerca de 30 mil contos e vai manter o preço de entrada em 200 escudos por dia. Jorge Garcia destacou ainda a intenção de, nas próximas edições, trabalhar a programação com maior antecedência para atrair mais participação da diáspora cabo-verdiana. A Ednei Barros esteve na conferência de imprensa onde foi apresentado o cartaz do festival. No Festival da Gamboa estão previstas 9 atuações por noite, das 22 horas às 8 da manhã. Com o lema Pensar para Agir e Agir para Poder Pensar Melhor, o evento destaca a presença de artistas nacionais e retoma a participação de nomes internacionais, segundo o vereador da Cultura. Ineida Marta da Guiné-Bissau, Moana, Mito, Indira, Victoni, um artista nigeriano, Neina, Ferro Gaita, César Sanches, Gari, Rais, Mário Lúcio, Matagal, Hélio Batalha, MC Acondizé, Muti e Bélia KP. Iremos manter o mesmo preço do ano passado, o mesmo preço que foi 200 escudos por dia, este ano vai ser o mesmo preço. O orçamento global do festival ronda os 30 mil contos. Jorge Garcia afirma que os preparativos logísticos e de segurança do Festival de Gamboa já estão em fase avançada e destaca que nas próximas edições a estratégia será iniciar a organização com antecedência para atrair a participação da diáspora. Esse ano não faz concurso público e aquele processo de concurso a arma demora um bocado. Mas na minha perspectiva, mintoja Gamboa, que resulta de melhor forma, se amanhã não cá faz aquele, para no começo organiza aquele outro com concurso, com tudo coisas, e também com o tabata lança artistas um ano antes, exatamente porque tem aquela dimensão que consiga atrair e turistas e cabo-verdianos radicados fora de Cabo Verde para poder bem assistir. Os vencedores do concurso, Brugil Eventos, liderado por Gilson Lima, e G84 Eventos, encabeçado por Yuka Barros, prometem um evento de qualidade com foco em melhoria contínua e sustentabilidade. A Câmara Municipal tem que começar a ter lucro com o evento. Não ter dinheiro que de Câmara Municipal para não ser a festa, mas com antecedência e tem lugar de buscar dinheiro. Tem organizações e mundial que suporta esses tipos de eventos, principalmente aqui não mostramos música, que não mostramos Cabo Verde, tenho certeza nesta pusta na Cabo Verde. E traz Gamboa para ser o maior festival de Cabo Verde, não só de África. Nós lemos na empresa, nunca te fazer um evento que corre marear hoje para amanhã para no campo. Por isso, é hoje que funciona e tem que correr dentro. Por isso, nós estamos totalmente engajados com toda a equipa que está envolvida na produção de Gamboa para o sucesso do evento.
E este ano não haverá Gamboinha e nem Gamboa Jovem, mas a Câmara Municipal da Praia promete retomar essas atividades em 2026. E a Câmara Municipal da Praia promete pagar ainda hoje os prémios aos vencedores do Carnaval deste ano e garante que o restante do financiamento, cerca de 600 contos em atraso, será regularizado em breve. O vereador da Cultura, Jorge Garcia, aproveitou para desafiar os grupos carnavalescos a criarem eventos e fundos próprios como forma de garantir maior sustentabilidade ao Carnaval. O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia lamenta que a questão dos atrasos tenha sido exposta publicamente e explica que houve um aumento de 150% nos apoios ao Carnaval, o que gerou uma carga financeira extra para a autarquia. No entanto, garante que todas as dívidas serão regularizadas em breve, começando hoje com o pagamento dos prémios do Carnaval 2025. No prometido 2.000 conto, esse ano paga 1.400 conto, fica só 600 conto. De parte do Ministério de Cultura, grupos recebem 600 conto. Se não vamos fazer aquele conta ali tudo, é um aumento extremamente significativo. O que significa até nesse momento, o grupo já tem 2.000 conto na mão. Você fica só aquele outro 600 conto de Câmara. E prêmios que não promete está saindo hoje sem falta. E aquele próximo tranche também já não equaciona para no decorrer da semana ali para não pagar. O vereador da Cultura também apela aos grupos carnavalescos que reflitam sobre como os recursos foram utilizados para melhorar o Carnaval da Praia. Jorge Garcia também incentiva os grupos a criarem fundos próprios de apoio como forma de garantir a sustentabilidade do evento nos próximos anos. Reflexão de aquele montante que foi disponibilizado ali na desfile na avenida. Qual que é aquela grande diferença que ocorre esse ano? Não sabia se foi um bom carnaval, mas o grupo sabia que podia dar mais. Vamos escutar ali que sou de Câmara, e não estudo que está naquele combate ali. Uma pergunta também que está a querer e fazer para grupos, é que se desde que não se está fazendo carnaval, se ainda o grupo sabia que está em condições de criar um fundo, para que espera-se só para a Câmara, e também para ter uma linha de crédito junto a todas as lojas, para o nosso dinheiro de Câmara é certo, né? No sentido de grupos que começam a fazer esse trabalho. Não queria fazer essa pergunta ali. O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia também apela ao setor privado para que apoie o Carnaval, contribuindo para torná-lo um evento cada vez melhor e mais forte na cidade da Praia. E já temos 13 horas mais 42 minutos. No Mali, o Conselho Nacional de Transição adotou ontem um projeto de lei que revoga a Carta dos Partidos Políticos, um passo em direção ao plano das autoridades de transição de dissolver os partidos políticos malianos. Esta dissolução ainda não foi finalizada, mas as atividades políticas de todos os partidos e associações do país já foram suspensas na semana anterior, oficialmente por razões de ordem pública. E é neste contexto que vários líderes do movimento de protesto que eclodiu no início do mês foram sequestrados ou atacados nos últimos dias. Um novo caso foi referenciado pela RFI. Um jovem líder do partidário, membro de uma coligação, foi sequestrado pela Segurança do Estado. Desde a última quinta-feira, 3 figuras do movimento de protesto, desde o início da transição, foram sequestradas pela Segurança do Estado e os opositores denunciam uma estratégia de terror. O Kremlin recusou-se a comentar a proposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de se encontrar com o seu homólogo russo Vladimir Putin na próxima quinta-feira em Istambul, Turquia, para conversações diretas sobre a paz. A parte russa continua a preparar as conversações previstas para quinta-feira. É tudo o que podemos dizer neste momento. Não faremos mais comentários agora, declarou à imprensa o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov. Zelensky refira-se, tentou convencer Vladimir Putin a comparecer nas negociações diretas e voltou a insistir nisso hoje. Se Vladimir Putin se recusar a viajar para a Turquia, será o sinal definitivo de que a Rússia não quer acabar com esta guerra, de que a Rússia não quer nem está preparada para nenhuma negociação, afirmou num comunicado o chefe do gabinete da presidência ucraniana. O presidente da Ucrânia não pretende reunir-se da Turquia com qualquer representante da Rússia que não seja Vladimir Putin. O porta-voz do governo russo, contudo, não revelou os nomes dos integrantes da delegação russa que vão viajar para a Turquia. O encontro entre negociadores russos e ucranianos em Istambul vai representar, caso realmente aconteça, a primeira negociação direta entre as partes desde os primeiros meses do conflito, que começou com o ataque em fevereiro de 2022. Estamos praticamente
praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Em termos de movimentação aérea, temos neste momento o período da TAP que partiu da Boa Vista, vai para Lisboa, com a aterragem prevista, capital portuguesa, às 2h47 de São Vicente. Também já partiu o avião da TAP que vai para Lisboa, vai aterrar um pouco antes da capital portuguesa, por volta das 18h13. Pela via marítima, temos neste momento a navegar o Dona Tututa, que está a norte da ilha do Baio, vai em direção ao porto de Salrei, na Boa Vista. É expectável então que dentro de 3 horas, sensivelmente, Dona Tututa esteja no porto de Salrei, na Boa Vista. O navio Interilhas navega neste momento a sul de Santa Luzia, vai em direção ao Porto Grande, em São Vicente, na posição em que se encontra. Dentro de 2 horas, citando o Interilhas deverá estar no Porto Grande, em São Vicente. Falamos agora do movimento das marés, bem como nos diz as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta terça-feira, 13 de maio, o sol despontou às 6h06 e 11 segundos. O pôr do sol será às 18h54 mais 33 segundos. A lua cheia vai sair pelo sudeste quando forem 19h mais 50 minutos. E a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 0h32 e a seguinte será, já aconteceu às 13h. E a primeira praia-mar foi às 6h54 e a seguinte vai acontecer às 19h mais 3 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento que o resto do dia, das 19h20 até às 20h20. Para amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar será a 1h02 e a seguinte será às 13h mais 33 minutos. E a primeira praia-mar foi às 7h55 e 25 minutos e a seguinte será às 19h35. Portanto, amanhã será. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 0h30 até às 2h30, ou então das 12h57 até às 14h57. Já se passaram 46 minutos das 13. Vamos agora repor os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Vamos então repor os títulos dos principais assuntos abordados deste jornal. Dissemos que o CID comemora 47 anos, com a segurança e o bem-estar das pessoas como prioridade. O presidente do SIACS acusa o Ministério da Justiça de estar a proceder à mobilidade forçada de agentes prisionais recém-nomeados. O PICV na Assembleia Municipal da Boa Vista aprova a criação da Polícia Municipal. O MPD votou contra, pois o proponente não demonstrou que é uma prioridade para a ilha. O presidente da Ucrânia pronto para se encontrar com o presidente da Rússia para discutir a paz. Vladimir Putin, contudo, não disse vai a Istambul. No Mali, o Conselho Nacional de Transição revoga a carta dos partidos políticos. Ficamos por aqui, às 14 teremos em síntese, os títulos serão apresentados pela Joana Lopes, continuação de uma boa tarde. Muito obrigado pela sua preferência. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.